Olá, seja bem-vindo à palestra sobre carreiras em Media and Communications. A gente vai falar um pouco hoje sobre as possibilidades que o mercado oferece para quem gosta de mídia e comunicações. Eu sou Carol Olival, sou Community Outreach Director da Full Sail University, sou brasileira, moro no Brasil, e a minha função é poder contar, poder falar sobre as carreiras que são possíveis dentro dos mercados em que a Full Sail University oferece formação. Um desses mercados é o mercado de mídia e comunicações. Vou falar bem brevemente da Full Sail University para vocês. A Full Sail é uma universidade americana que fica em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, e a gente oferece quase 90 programas diferentes, todos eles dentro dos mercados de entretenimento, mídia, artes e tecnologia. A Full Sail divide os seus programas dentro dessas 8 grandes áreas: arte, design, business, film and TV, games, media and communications, que é a área que a gente vai falar hoje, music and recording, sports e tecnologia. Então, a gente vai hoje explorar a área de mídia e comunicações e vamos falar sobre as possibilidades que o mercado, principalmente aqui no Brasil, vamos focar no mercado brasileiro, quais as oportunidades e as possibilidades de carreira que o mercado oferece. Antes da gente entrar especificamente nas carreiras, estou aqui compartilhando com vocês a tela do site da Full Sail, que é o www.fullsail.edu. Se você for lá, clicar em Degrees e for em Media and Communications, essas são todas as possibilidades de carreira que a Full Sail oferece. Então, tem desde o que a gente chama de undergraduate, são as graduações. Então, tem a graduação em Creative Writing, que é escrita criativa, Media and Communications, Sportscasting, que é locução esportiva, Sports Marketing and Media. Depois tem os cursos de pós-graduação. Existe a pós-graduação em Creative Writing também para quem quer ser redator. Instructional Design and Technology, para quem quer aprender a fazer material instrucional. New Media Journalism, que é a nossa versão de jornalismo voltado para esse cenário que a gente vive hoje de novas mídias, novos formatos de mídia. Public Relations, que é uma carreira já mais tradicional, já bastante conhecida dentro da área de comunicação. Então, essa é a perspectiva da Full Sail dentro dessas áreas. A gente vai entrar agora no tema específico de carreiras em Media and Communications, e a gente vai falar sobre como está organizado o mercado brasileiro, as áreas e as carreiras que são possíveis dentro desse mercado e as habilidades e conhecimentos que cada uma dessas grandes carreiras demandam dos profissionais. Vamos começar falando o que é a economia criativa. A economia criativa é todo tipo de negócio que conta como insumo principal com a criatividade. Aqui no Brasil, eu gosto desse modelo, ele divide a economia criativa em 4 grandes áreas. A área de patrimônio, que engloba sítios culturais e manifestações tradicionais, a área das artes, que engloba artes visuais e artes performáticas, a área de mídia, que engloba publicação, mídia impressa e audiovisual, e a área de criações funcionais, que engloba design, serviço e novas mídias. A gente vai falar, a Full Sail fala muito de economia criativa, porque todas aquelas áreas que eu apresentei para vocês em que a gente possui programas, elas estão inseridas dentro do mercado da economia criativa. Hoje, especificamente, a gente vê, para a conversa de Media and Communications, que várias áreas estão englobadas dentro de mídia e comunicações. Por exemplo, toda a área de mídia, de publicação de mídia impressa e mídia digital, toda a área de design, de comunicação, e as carreiras um pouco, elas se permeiam, né? Elas entram uma na outra. Quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue ampliar esse conhecimento e trabalhar em diversas áreas ao mesmo tempo. Então, hoje a gente vai falar, a gente sempre fala de economia criativa, porque a Full Sail forma profissionais para economia criativa, mas hoje a gente vai falar bem especificamente da área de mídia, muito de marketing, não é? E comunicações.
Então vamos lá, para a gente contextualizar, falando aqui do Brasil, eu sempre gosto de começar as palestras trazendo algum dado de pesquisa. Então, hoje eu trouxe esse dado dessa pesquisa da Publicat, que mostra que em 2018, 16,5 bilhões de reais foram investidos em mídia no Brasil. Essas mídias, principalmente as mídias out of home, que são as mídias com as quais a gente toma contato quando a gente sai de casa, elas estavam em 2018 em grande crescimento. É claro que em 2020, com o Covid, isso deu uma baixadinha, mas, no geral, as mídias com as quais a gente entra em contato quando a gente sai de casa para ir para o trabalho, ou vai viajar, ou está passeando e tal, são as mídias em que se percebia o maior crescimento. Algumas particularidades aqui do Brasil são muito importantes para quem quer trabalhar nessa área. A gente sabe, e eu sou uma apaixonada, uma entusiasta do marketing digital, a gente sabe que o digital tem um componente extremamente forte e relevante para o mercado de mídia e comunicações. A gente vive hoje num mundo digital, num mundo virtual. Esse é um caminho que só tem se intensificado e que não vai ter volta. Porém, no Brasil, quando a gente considera o país inteiro, a gente tem alguns números aqui na tela para a gente ponderar, né? 149 milhões dos quase 212 milhões de habitantes do Brasil são usuários de internet. Então, a gente poderia pensar que 70% da população tem acesso à rede de computadores. Então, o marketing digital é relevante? Ele é super relevante. Olhem quantas pessoas têm hoje acesso à internet, talvez não necessariamente por um computador, muitas vezes através do celular, mas a realidade do Brasil, se a gente pensar como um país que tem as dimensões de um continente, é que a gente ainda depende muito da televisão como veículo de comunicação de massa. Se a gente comparar os números, né, segundo os dados da FGV, até maio de 2018 eram 174 milhões de computadores no Brasil, né, no Brasil. É um número considerável. Dá uma média de 5 computadores para cada habitante. É claro que a gente tem que pensar, a gente está olhando empresas, não é? A quantidade de computadores no país, não quer dizer que está na casa da pessoa. Daria uma média de 5 computadores por habitante, mas a gente sabe que muita gente não tem acesso a esses computadores. Quando a gente vai para algumas cidades lá no interiorzão e tal, muitas vezes não tem nem acesso à internet, não é? Agora, quando a gente pensa em domicílios com TV, olhem a diferença, né, de números. As pessoas, a gente sabe ainda, por exemplo, tem a Voz do Brasil, que é aquele programa de rádio que a gente escuta durante uma hora e que é super polêmico, porque tem muita gente que fala, poxa, a gente tem que oferecer uma hora da programação do rádio para essas notícias. E sim, se a gente, às vezes a gente fica pensando, quem escuta, né? Muitas vezes essas pessoas que estão nessas cidadezinhas lá no interiorzão de algum estado, esse é o único acesso que as pessoas têm à informação, é pelo rádio ou pela TV. Então, aqui no Brasil, quando a gente pensa que a TV, todas as pessoas da casa, né? Se a casa tem uma TV, no geral, essa é a forma de comunicação dessa família, e essa família está inteira na frente da televisão, o que não é verdade quando a gente fala de um celular ou de um computador. O celular tem essa característica de ser um equipamento mais pessoal. Se a gente olhar 102 milhões de aparelhos, pensando numa média de 4 pessoas morando juntas por residência, a quantidade de pessoas que se informam através da televisão ainda é maior do que a quantidade de pessoas que se informam através do celular e do computador na realidade do Brasil, ainda nos dias atuais, e isso deve perdurar ainda por bastante tempo. Então, a não ser que a gente queira falar com uma determinada classe econômica que vai ter o seu celular e tal, dependendo da marca para qual você for trabalhar, para a marca que você for representar, é muito importante considerar
essa particularidade brasileira que é da necessidade da informação através da TV. A grande massa ainda é informada fortemente pela TV, o que não é verdade em alguns outros países, mas aqui é importante a gente considerar isso. Então, muito bem, vamos começar a falar de algumas carreiras dentro da área de mídia e comunicação. Uma primeira, eu trouxe alguns exemplos, né? Essa é uma conversa relativamente rápida e os mercados todos estão em franca expansão. A gente sabe que o que as empresas procuram são profissionais que saibam usar o seu componente de criatividade aliado a conhecimento sobre como usar, como interagir com tecnologia. Então, estou trazendo alguns exemplos aqui só para dar um gostinho e instigar a busca por conhecimento por parte de vocês, se vocês estiverem interessados em conhecer mais sobre essa área de mídia e comunicação. Então, escrita criativa é uma área, ela forma, no geral, a gente vai ver no próximo slide 4 possibilidades de carreira, mas ela forma pessoas que queiram contar histórias de um jeito engajador, de um jeito que desperte o interesse da audiência e dos ouvintes. É importante saber incorporar elementos visuais para quem vai se qualificar, para quem vai se dedicar a escrever histórias, é muito importante desenvolver essa visão de em que meio essa história vai ser contada, né? Ela vai ser contada no rádio, ela vai ser contada na TV, ela vai ser contada no cinema, num game, para poder pensar tanto no conteúdo da história como no formato e em como ela vai funcionar junto com elementos visuais. Precisa saber explorar vários gêneros, da comédia ao romance, ao mistério, ao realismo, surrealismo. Então, essa carreira é para quem gosta de escrever, para quem gosta de ler e para quem tem essa vontade de produzir textos que as outras pessoas vão curtir, ler e ter contato com. Então, como último item, desenvolver e investigar formas de publicação e distribuição, porque também não adianta você escrever seu texto e não saber como fazer esse texto chegar para a audiência, para as pessoas que vão interagir com esse texto como leitores, como audiência. Trouxe duas habilidades aqui que são as mais importantes para você poder olhar para dentro e pensar, será que esta carreira é para mim? Então, aí as habilidades vão no sentido de te ajudar a perceber se você gosta dessas coisas, se você se enxergaria trabalhando numa área dessas. Então, primeira coisa, literatura, gostar de ler literatura, tudo que seja literatura, não especificamente uma só linha, e ter estar sempre instigado a procurar não só entender o texto e tal, mas entender as técnicas por trás desse texto. Por que que um determinado tempo verbal é usado, qual é a linha narrativa desse texto, o que engaja, o que você, né, ter essa visão mais técnica sobre a própria escrita, sobre a própria contação de história. Então, quando a gente fala de literatura, conhecer literatura, ter repertório de vários gêneros, quanto mais você lê, mais repertório você tem na sua cabeça para quando você for fazer os seus próprios textos, para que você possa fazê-los com consistência. Precisa gostar muito de ler, precisa gostar muito de escrever, porque esse trabalho basicamente lê e escreve o tempo todo. Segunda habilidade é a habilidade da publicação. Então, conhecer tecnologia, saber, você vai escrever num documento Word, você vai publicar num blog, você vai lançar um livro digital na Amazon, você vai participar de quais plataformas de publicação de conteúdo, entender os diferentes mercados de entretenimento para poder saber onde é que esse texto casa e saber adaptar as suas produções para esses diferentes meios, né? A gente está fazendo essa conversa aqui, esse conteúdo poderia ter sido escrito por um redator e ele poderia virar um podcast, um vídeo, uma palestra ao vivo. Então, saber adaptar todos esses meios para que o conteúdo siga relevante e interessante, independente do meio em que ele seja publicado. Essa é uma atribuição também, uma habilidade que é importante que esse profissional tenha. Falando aqui de algumas carreiras possíveis,
eu trouxe 4 carreiras. Uma é a carreira que a gente já conhece, mais tradicional, carreira do escritor. Então, a pessoa que vai, temos vários exemplos de escritores que escreveram histórias há séculos atrás e que a gente lê até hoje, escritores mais modernos, escritores cujos livros viraram filme, viraram game. Então, essa é uma carreira tradicional, mas que está sempre se reinventando desde que o profissional esteja atento aos novos meios de comunicação que existem no mercado. Uma outra área que é possível entrar como redator, como profissional de escrita criativa, é no mercado de marketing, para fazer a redação de peças publicitárias. Então, desde redação de comerciais ou inserção de um produto dentro de um canal de YouTube, de um tweet, quem escreve essa história é um redator que tem essa especialização em escrita criativa, ou em escrita que seja. No Brasil eu não conheço nenhuma especialização em escrita criativa, mas na FUSEIO a gente batizou o nosso curso assim. O próprio roteirista, né, roteirista para cinema, para TV, roteirista para rádio, você pode se adaptar a escrever, você pode se especializar em escrever roteiros para determinados meios. Você escreve seriados, ou você escreve roteiro para animação, e aí você se especializa num segmento específico do entretenimento. E uma carreira também bastante conhecida, não tão tradicional, mas bastante conhecida, é a de ghostwriter, em que você é contratado para escrever em nome de alguém. Então, muitas vezes biografias são escritas por ghostwriters, blogs, você é pago para criar conteúdo e aprender a escrever como se você fosse a pessoa que te contratou para produzir aquele conteúdo. Então, dá para ver que aqui é escrita pesada, gostar de escrever. Para saber escrever, precisa ler muito para guardar, para poder acumular repertório. Então, essas são áreas bem voltadas a pessoas que gostam de ler e escrever. Vamos para a próxima, publicidade e propaganda, que eu acho que é uma das áreas que aqui no Brasil a gente mais forma profissionais e uma das áreas mais conhecidas. O que um profissional de publicidade e propaganda precisa? Ele precisa estar muito antenado, ele é um profissional que vai transitar entre vários mercados ao mesmo tempo. E é claro, eu sempre falo que existe essa transição entre as carreiras ou essa permeabilidade entre as carreiras, nada é estático, a história vai acontecendo e a gente vai mudando, né? Publicidade e propaganda fica entre produção digital e audiovisual, escrita criativa, marketing e vendas. O que eu acho que é importante que o profissional de publicidade e propaganda tenha na cabeça é que o foco principal dele é marketing. Hoje eu vejo muito particularmente que marketing e vendas estão cada vez mais unidos, porque muita venda tem sido feita via internet, e daí quem programa os sites e os aplicativos de compra e tal, são geralmente os times de marketing junto com os times de tecnologia. Então, eu vejo muito essa tendência de marketing e venda se fundindo e usando a tecnologia como um parceiro, como um aliado para poder produzir as vendas. Se você já trabalha ou gostaria de trabalhar com publicidade e propaganda, o que é importante? É muito importante saber não só criar, mas avaliar o que faz uma produção digital audiovisual de qualidade. A gente assiste muito filme hoje, né? No YouTube a gente tem o quê? 5 segundos para dar um skip no vídeo. Então você precisa saber fazer um vídeo que chame a atenção, porque vai ter um roteiro legal de alguém de escrita criativa que você trouxe para a tua equipe, e vai ter uma imagem legal, uma contação visual de história legal de alguém de cinema e TV que você trouxe para a tua equipe, para essa produção audiovisual. Saber desenvolver estratégias de marketing, então, muito de psicologia humana,
como a gente desenvolve hábito, como influenciar mercados, isso é muito importante para o profissional de publicidade e marketing, estar sempre atualizado com as tendências, com o que está acontecendo no mercado, com o que vem de novidade, saber produzir campanhas usando ferramentas como storytelling, design gráfico, metodologias de pesquisa para saber o que as pessoas estão fazendo e ter clareza na comunicação, né? Isso vale para qualquer profissional, afinal a gente está falando qualquer profissional dessa nossa conversa de hoje, porque a gente está falando de mídia e comunicações. Não dá para a gente falar de comunicação e não já de cara ser bom comunicador, né? Não tem, a habilidade número 1 para trabalhar em mídia e comunicação. Quando a gente fala de habilidade para publicitários, né, para quem quer fazer publicidade e propaganda, duas coisas importantes que eu trouxe aqui, que são aquela reflexão, né, de vocês olharem para dentro e pensarem, será que é isso que eu gosto de fazer? Será que é com isso que eu quero trabalhar? Saber sobre formatos de mídia, se interessar por formatos de mídia, e aí a gente está falando tanto digital como offline, né, ser um curioso e um pesquisador, um entendedor de como as coisas estão evoluindo, o que converte para venda, como é que essas ferramentas são usadas. Então, esses fatores são bastante importantes para o profissional de publicidade e propaganda. Novos formatos de mídia, saber um mínimo de edição de imagem e um mínimo de edição de texto, conhecer sobre streaming. Streaming é quando a gente transmite alguma coisa via internet, né? Então, cada vez mais a gente tem feito isso. Vocês estão assistindo esse conteúdo via internet. O streaming só tende a crescer e a ser ampliado com novas tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada, e saber gerar e editar imagens audiovisuais. Você não precisa ser um cineasta, assim como você não precisa ser um redator, mas você precisa ter noção, porque você muitas vezes vai ser o elemento agregador desses profissionais, da redação e da produção e edição de imagem. As ideias vão sair da cabeça do publicitário, junto com a soma do trabalho dessa equipe multidisciplinar, que no geral envolve designers, não é? Envolve profissionais da área de arte e design, envolve profissionais da área do audiovisual, muitas vezes envolve profissionais da área da música, porque provavelmente vai existir uma trilha sonora, ou uma trilha sonora que pode inclusive ser original, criada especificamente para a peça, ou a curadoria de uma trilha já existente. A cabeça, o mentor de tudo isso é o publicitário, mas ele não faz sozinho, ele depende de uma equipe que tem essas habilidades. E aí saber sobre marketing integrado, canais de marketing, marketing multimídia, de novo, saber ser um bom comunicador para poder integrar tudo isso, gostar de falar em público, porque você vai precisar unir essa equipe toda, passar a visão para que as peças e as campanhas de marketing possam ser compradas tanto pelo cliente como pelo seu cliente, empresa que está te contratando, como pelo cliente final, o consumidor que você quer que converta para as campanhas que você vai montar. Então, esse é o universo de publicidade e propaganda. Algumas das carreiras possíveis. O gerente de conta, que é a pessoa que se especializa em atender geralmente um determinado segmento. Os gerentes de conta trabalham nas grandes agências de mídia e comunicações, agências de marketing, se especializam num determinado segmento. Então, eu atendo serviços, eu atendo retail, né? Atendo varejo e atendo bancos. Aí você encontra o seu caminho e vai se especializar nessa área. O diretor de operações, que é a pessoa dentro de um escritório, de uma agência de marketing que cuida de todas as operações. Então, no geral, o gerente de conta reporta para o diretor de operações. Esse é um caminho de hierarquia dentro das grandes corporações de marketing. Gerente de novos negócios, que são pessoas que buscam fechar parcerias, unir marcas, trazer novas ideias para gerar novos negócios através de campanhas de marketing, e o próprio publicitário, que é o nome da profissão desse indivíduo, desse profissional que se dedica a trabalhar com publicidade e propaganda. Então, está aí uma carreira que vai demandar o perfil de um profissional que tenha essa visão
de um pouco de produção audiovisual, um pouco de roteiro, um pouco de design, muito foco em marketing, comportamento, conversão para vendas e uma certa inclinação para querer estar informado sobre tecnologia, porque venda digital, que é no final o que a gente quer fazer com as campanhas de marketing, é poder converter para venda. Se a venda é digital, então a venda passa a ser um reflexo do trabalho de marketing. E hoje, todas as plataformas digitais precisam de muito conhecimento em tecnologia e integração de tecnologia. Legal? Vamos lá para uma próxima carreira bastante significativa dentro de mídia e comunicações, que é a carreira do jornalismo. O que esse profissional precisa ter? Ele precisa ter, diferente das outras duas carreiras que a gente apresentou, das outras duas linhas de carreira que a gente apresentou, o profissional que quer ser jornalista, trabalhar com jornalismo, ele precisa se sentir à vontade para trabalhar na frente e atrás das câmeras. Porque muitas vezes o jornalista está lá passando informação na frente da câmera com o microfone, mas para ele poder estar lá, ele gastou muitas horas atrás da câmera, procurando as informações, fazendo a curadoria de informações e montando aquilo que ele vai falar na hora que ele está ali de frente para a audiência. Geralmente, ele também entrevista personalidades, né, pessoas diferentes, comuns, famosas, políticos e tal, então precisa ter um certo carisma, bastante desenvoltura na fala, agilidade de raciocínio, né? Você está fazendo, se você for se especializar em ao vivo, aí você tem que ter bastante desenvoltura para falar ao vivo. Saber escrever matéria, porque não é só a boa matéria, é aquela que começa bem no conceito, né? Desde a busca do entrevistado até o desenvolvimento das perguntas que você vai fazer como jornalista. Então, também é importante esse know-how de como saber escrever, conhecer novos tipos de mídia, porque, de novo, se antes a gente só tinha TV, hoje a gente tem TVs, tem todo o vídeo on demand, que você escolhe o que você quer assistir na hora que você quer assistir, né? As plataformas VOD, que é Video on Demand, tipo Netflix. Então, você pode fazer um documentário como jornalista, que as pessoas vão assistir no dia e na hora que elas quiserem. Dominar plataformas digitais e esperamos ter ética nos seus conteúdos, nas suas pautas, nos seus temas e conhecimentos legais, porque tudo aquilo que a gente fala é de nossa responsabilidade. Então, o jornalista precisa ter conhecimento legal e saber conduzir a sua carreira de forma ética, de acordo com a legislação. As duas habilidades aqui para te ajudar a pensar se essa carreira pode ser para você. Primeiro, desenvoltura na fala. Acho que ninguém é mais testado na hora da fala do que o jornalista, porque ele muitas vezes está ali ao vivo, sem saber o que vai acontecer, dando uma notícia ao vivo, fazendo uma cobertura ao vivo. Então, boa comunicação, agilidade de raciocínio, boa fala, domínio da voz, empatia. Em alguns casos, é quase até o mesmo treinamento de impostação de voz, saber se comportar na frente da câmera, que até um ator precisa desenvolver. A diferença é que o ator vai atuar e o jornalista vai trazer conhecimento, informação, sem precisar representar, ser uma outra pessoa. E a segunda habilidade é a questão da curiosidade, não é? Saber pesquisar de forma profissional, saber analisar número, tirar conclusão. Em alguns casos, acho para todos os jornalistas, uma certa quantidade de curiosidade investigativa é importante, porque você precisa ir atrás de números. Para alguns casos, a coisa da investigação pode virar, inclusive, a carreira, como a gente vai ver no próximo slide. E tem interesse por atualidades, não é? O jornalista é a pessoa que nos informa. E hoje tem todo esse tema das fake news e tal, então eu pessoalmente considero a profissão do jornalista uma profissão muito importante para o desenvolvimento do nosso futuro. Acho que os jornalistas têm um papel não só de informar, mas de combater a desinformação. E aí algumas carreiras aqui para a gente pensar, jornalista para rádio, né, radialista. Existem várias rádios de notícias, a gente estava falando no comecinho ainda, coisa da Voz do Brasil, que é essa 1 hora de programa que acontece nas rádios e que informa milhões de pessoas Brasil adentro. Jornalista para a TV,
que você pode começar em uma área e passar para várias outras áreas, e todas as cidades têm as suas TVs locais. Hoje, com a internet e as plataformas digitais, você pode ter o seu próprio canal de notícia e dar as notícias que você quiser dar, produzir, correr atrás de clientes que patrocinem, que invistam no seu canal. Uma carreira super bacana também é de correspondente internacional, você trabalhar para uma rede de jornalismo aqui no Brasil, mas ser alocado em outro país para ser correspondente dessa rede nesse outro país. Então, esse é o caso de jornalistas que viajam bastante, que muitas vezes vão até morar em outros países, e o jornalista investigativo, que vai atrás de furo, que vai atrás de trazer conteúdo inédito, investigado por ele. E tem muitos jornalistas investigativos que são freelancers, que vão atrás de desenvolver as suas matérias para depois passar nos grandes players de comunicação e vender as suas matérias. Então, tem todo tipo de trabalho, tem desde o trabalho de freelancer até o trabalho como contratado, contratado de uma rede para trabalhar para essa rede no próprio país ou fora. Bastante coisa aqui acontecendo. A gente às vezes fica com essa sensação de que o rádio já acabou e tal. O rádio, pelo contrário, o rádio não acabou, o rádio está se transformando, e uma das coisas que o rádio gera e vai continuar gerando, da mesma forma que a gente tem o video on demand, a gente está indo para o caminho dos podcasts, que nada mais é do que conteúdo que poderia estar passando no rádio, mas que vai começar a passar, já está passando on demand através dos aplicativos, mas é o mesmo profissional que trabalha num lugar e que pode vir a trabalhar no outro lugar. E aí tem uma segunda vertente do jornalismo que é mais específica para quem gosta de esporte, que é o jornalismo esportivo, muito para quem ama a comunicação e tem uma relação muito forte com os esportes ou algum esporte em particular. Então, esse jornalista, o jornalista esportivo, ele precisa também trabalhar na frente e atrás da câmera, ele também entrevista atletas e personalidades, a diferença é que ele se especializa no esporte, né? Escreve matérias, ele precisa conhecer sobre esportes para poder fazer a locução usando, né, adaptado às regras daquele determinado esporte que ele escolheu. E também, imagina, no mundo dos esportes, tudo é streaming. Então, bastante conhecimento de streaming é necessário para o jornalista esportivo. Muitas vezes é só, no caso de qualquer jornalista, né? Muitas vezes quando você está fazendo alguma coisa na rua, fazendo alguma cobertura de rua, é você e o câmera. Ou você e o seu próprio equipamento se filmando para não deixar de perder algum conteúdo. Mas são, no geral, na hora da produção das matérias, são pequenas equipes. Então, os profissionais precisam conhecer bastante de como fazer a captação de imagem, como preparar o roteiro, como se organizar para que aquele, às vezes é uma entrevista de 30 segundos e são aqueles 30 segundos que tem que render, que tem que funcionar. Então, o jornalista e o jornalista esportivo, carreiras são bastante parecidas. Na Full Sail, a gente trata como carreiras independentes, porque o que a gente chama de sportscasting, que é a carreira para o jornalismo esportivo, é bastante focada no mundo dos esportes. Por quê? Se você vai falar de produção audiovisual, você vai falar de conseguir entrevistar um atleta, você precisa ter conhecimentos daquele esporte que o atleta joga, porque senão como é que você faz uma entrevista de qualidade, né? Como é que você se coloca como um jornalista à altura de falar sobre aquele determinado esporte. E se você vai fazer a transmissão, vai estar lá no meio de uma transmissão fazendo um comentário sobre o que aconteceu, você também precisa ter noção da própria imagem, da captação audiovisual durante um esporte. Então, dentro da FUCE é diferente você filmar uma partida de futebol americano, você filmar uma partida de futebol, né, o futebol normal nosso aqui do Brasil, filmar uma partida de tênis, comentar uma partida de golfe, ou uma prova de natação, ou uma corrida de 100 metros. É muito conhecimento diferente que é necessário que o comentarista tenha, tanto das regras do esporte, como da vida daquele atleta, ou da estratégia daquele time,
né? A gente sabe muito através do que a gente escuta, e tem tantos programas no Brasil que falam só de futebol, que falam desde a contratação do técnico, da gerência dos times, dos grandes clubes, e por isso a gente acaba na Full Sail enxergando isso como uma graduação específica, porque quanto mais específico o profissional sair, melhor ele vai estar preparado para atender o mercado. As duas grandes habilidades aqui, de novo, a desenvoltura, porque essa pessoa vai estar bastante na frente das câmeras, mas diferente do jornalista, o jornalista esportivo ele precisa realmente ter uma relação muito forte com o esporte, amar o esporte com o qual ele vai trabalhar. Nesse caso, no geral, acaba funcionando melhor se especializar em 1, 2 ou 3 esportes ou modalidades esportivas para que você possa realmente se aprofundar nas regras, né? Ter um conteúdo na ponta da língua ali corretíssimo, está sempre atualizado, pesquisar, né, a história dos jogos, das partidas, as vitórias, as derrotas, entender a estratégia que está por trás de cada movimento dos jogadores, é isso que se espera de um comentarista esportivo. A gente sabe que quando a gente escuta um jogo aqui, muitos de nós procuramos um comentarista específico ou evitamos um comentarista específico, porque o papel do comentarista é muito importante. Ele deixa a gente mais animado ou mais irritado, e essa é uma carreira bastante relevante, e pensem na quantidade de esportes que existem, né? Então, desde o locutor esportivo, que é aquele que vai estar, que a gente só vai ouvir a voz, não é? E que vai estar muitas vezes narrando via rádio o que está acontecendo, ou até no próprio estádio, né? A voz do próprio estádio. E aí, pensem, WWE de luta livre, tem a narração ali na hora que faz toda a diferença. Qualquer esporte que a gente assista na televisão tem um locutor, e esses, no geral, os que estão na televisão, né, o comentarista esportivo que aparece na televisão, a gente está até mais acostumado a vê-los. Mas pensem, Fórmula 1, jogos digitais, e-sports, todos os torneios de esportes têm locutores específicos. Então, do mesmo jeito que eu falei, narrar um jogo de golfe é diferente de narrar um jogo de futebol, que é diferente de narrar um jogo de tênis, pensem quantos jogos digitais eletrônicos existem, quantos torneios são feitos, e a quantidade de locutores que o mercado precisa formar, e essa ainda é uma carreira bastante nova. Aqui eu, pelo menos, não conheço nenhuma faculdade aqui no Brasil que forme especificamente profissionais para saberem fazer locução de esportes, que é o caso da graduação da FUSEI em Sportscasting, e digo isso porque são carreiras novas, que geralmente quando a carreira é nova é porque tem uma demanda do mercado, mas ainda não tem uma resposta no sentido de profissionais capacitados, treinados, prontinhos para entrar nessa carreira. A gente vai entrando meio de surpresa ali, a gente pula naquela oportunidade, mas como não tem cursos estruturados e tal, a gente entra às vezes até sem o conhecimento mínimo necessário. Mas o meu papel aqui é lembrá-los de que essas são carreiras, né? Não são hobbies. E se são carreiras, a gente precisa estudar e se capacitar para entrar com a melhor formação possível, para poder entregar o melhor trabalho para o mercado. E o redator esportivo, né, que é a pessoa de escrita criativa, mas que vai se especializar em escrever especificamente para esporte. Ou é o jornalista esportivo que, por algum motivo, não quer aparecer na frente das câmeras, ou não está naquele momento aparecendo na frente das câmeras, mas é ele que escreve o que, de repente, um outro jornalista vai ler ali na frente das câmeras. O fundamental nessa carreira é o amor pelo esporte, né? Esse é o item que não dá para não ter, porque é o tempo inteirinho cobrindo eventos esportivos e se dedicando a eventos esportivos, precisa gostar muito. E agora vamos falar um pouquinho de relações públicas, que também é uma área de mídia e comunicação, e com esse advento da internet, das plataformas de rede social e tal, cada vez mais a gente precisa saber se colocar em público, porque tudo que a gente fala, se for filmado e for para a internet, virou domínio público, todo mundo vai ver, não adianta pagar porque alguém já baixou,
alguém já guardou, pode virar um meme, pode dar muito certo para a tua empresa, mas também pode dar muito errado. A gente hoje vê essas tendências do cancelamento, né? Quando alguém toma alguma atitude que a comunidade considera inadequada, essa atitude do cancelamento é uma atitude que cada vez tem se tornado mais comum, então é muito importante que as empresas tenham sua orientação para como se comportar em relação ao público, o que vai ser falado, de que forma vai ser falado, porque muitas vezes uma palavra mal colocada acaba causando uma crise para marketing. Então, o que faz a pessoa de relações públicas? Elabora planos de mídia, por exemplo, o que vai ser falado, com que palavras a nossa empresa se identifica, qual é o tom da nossa conversa. A gente vai ser uma empresa que vai sempre falar de uma forma séria, a gente vai ser uma empresa que vai sempre falar de uma forma mais, cheia de brincadeira, mais jocosa, mais divertida. A gente é uma marca que vai falar com a terceira idade, a gente vai falar com crianças. Então, esse posicionamento de linguagem, né? Qual é o nosso plano de comunicação no sentido de, quando a gente olha o conteúdo dessa comunicação, independente da mensagem, a forma da entrega tem que ser consistente. Isso quem cuida é o profissional de relações públicas. Tem que ser, você como profissional de relações públicas precisa gostar de desenvolver relacionamentos. O profissional de relações públicas, ele é um gerador de relações, né? A gente chama isso de capital social, que é esse conjunto de todas as pessoas que você conhece, esse é o seu capital social. No geral, é muito importante ter uma personalidade em que se pode confiar, porque o profissional de relações públicas se vende a sua ideia, vende a sua empresa através da fala. Então, precisa ser um profissional que se comunique bem e que tenha uma atitude que inspire confiança. E, claro, no geral, ter uma personalidade influenciadora, que tem tudo a ver com a confiança, não influenciadora no sentido de ser um influenciador digital, por exemplo, mas influenciadora no sentido de fazer com que as pessoas acreditem, levem em conta aquilo que ele está falando. Nesse sentido, a pessoa precisa ter, talvez, acho que uma palavra que determine, que demonstre melhor isso é empatia, né? Precisa ser empático. E aí as duas habilidades, uma é dedicação, você precisa estar conectado o tempo todo, observando tendências, prestando atenção. Esse profissional de relações públicas, ele está ouvindo alguma coisa, ele está o tempo todo refletindo por que essa pessoa escolheu essa palavra. Às vezes até quando a gente vê entrevistas muitas vezes, agora está vindo na minha cabeça aquelas entrevistas de ex-presidiários que foram soltos, ou pessoas que estão sendo julgadas e que você vê que foram treinadas para dar aquela entrevista, para tentar fazer com que a gente pense ou que são culpadas ou que o outro é culpado, que são inocentes ou que o outro é culpado, e tem toda uma escolha de palavras, uma forma de falar, a cor de roupa que eles vão vestir, os gestos que eles vão fazer com a mão, tudo isso é treinado, tudo isso é muito embasado em psicologia, e quem faz isso, no geral, é um profissional de relações públicas. Ele explica o que pode ser falado e o que não pode. Os grandes, as pessoas que geralmente estão em C-level, que são os diretores das grandes empresas, eles todos, no geral, recebem um treinamento que a gente chama media training, que é como se comportar à frente das câmeras, porque às vezes a empresa pode ter o seu relações públicas, mas às vezes é necessário que o dono da empresa, né, se acontece uma catástrofe, se acontece alguma coisa, o dono da empresa tem que se posicionar, e ele tem que saber se posicionar de acordo com tudo isso, porque senão, em vez de melhorar, ele pode acabar piorando a situação. E esse treinamento, essa análise, esse conteúdo todo é de responsabilidade do Relações Públicas. Então, essa dedicação de estar ligado, de estar atento, de estar sempre devorando tudo aquilo que está sendo falado, com essa cabeça mais técnica de pensar por que essa palavra, por que essa roupa, por que essa postura está adequado, não está e tal, e autocontrole. Se tem uma coisa que o profissional de relações públicas precisa ter, é autocontrole. Saber gerenciar seus próprios pensamentos, suas próprias reações, porque a pior coisa é relações públicas de uma empresa ser provocado numa entrevista ao vivo e cair, ceder a essa provocação e
perder todo aquele impacto que ele tinha se programado para gerar, se descontrolando, ficando bravo e tal. Então, precisa ser um comunicador eficiente, precisa ter habilidades de treinar as outras pessoas, porque não é só relações públicas que vai falar, outras pessoas da empresa precisam estar capacitadas a falar na frente da empresa e ter essa coisa do autocontrole. Alguns dos cargos estão aqui nesse slide para a gente. Então, poder ser relações públicas, não é? Você ser a pessoa que vai lá na frente dar notícia, passar a informação, trabalhar com assessoria de imprensa. Então, ser um assessor de imprensa, você leva as notícias da empresa que te contratou, do profissional que te contratou para a mídia, para ver se você consegue espaço de mídia para essa empresa. Ser um media trainer, que quer dizer treinar as pessoas para que elas possam se comunicar bem. Essa é uma carreira muito legal e que trabalha geralmente com funcionários do alto escalão das empresas, que são esses que precisam ir à frente das câmeras para se comunicar e falar em nome da empresa, e o estrategista da marca, que é esse que cuida de toda a comunicação, né? Qual é o teor, qual é a cara da nossa comunicação, quais são as palavras que a gente quer falar e as palavras que, como marca, a gente não quer falar. Tudo isso sai da cabeça de relações públicas. Muito bem, então essa foi uma pequena jornada aí através de carreiras em mídia e comunicações. A gente viu então que o mercado do Brasil é um mercado bastante dependente ainda da TV aberta. Se a gente quiser falar com todas as classes de público que existem no país, a gente precisa considerar, como profissionais de comunicação, precisamos considerar a importância da TV e toda a importância da mídia digital. Quando a gente falou de áreas e carreiras, a gente viu várias áreas que são bastante relacionadas a marketing, áreas que são relacionadas todas elas a novos canais de mídia digital, e áreas para quem quer especificamente escrever, para quem gosta de escrever, indo mais para esse lado da redação, né? Se transformando num redator. E quando a gente fala de habilidades e conhecimentos, no geral, a coisa de ler e escrever, e dependendo da carreira, gostar de aparecer, de estar na frente das câmeras e de usar a sua comunicação para proliferar ideias, para representar marcas, para fazer novos negócios. Então, esse é esse nosso horizonte de mídia e comunicações. Lembrando que também espera-se que esse profissional saiba um pouco de produção audiovisual para poder colocar o conteúdo, né, não só em texto, mas também colocá-lo em outros formatos, como o formato do vídeo e, por que não, o formato de jogos, né, de gamificação, de aplicativos, essas plataformas digitais todas. Tomara que essa conversa tenha te ajudado a pensar se essa área é para você. Aqui a gente tem alguns links que eu usei para fazer uma pesquisa aqui para essa nossa conversa, para gerar esse conteúdo nosso que está aqui. E quero terminar deixando meus contatos aqui para vocês. Como eu falei, eu sou Carol Olival, sou Community Outreach Director da Full Sail University. Vocês me acham no Instagram, no Face, no LinkedIn como Carol Olival. Aí nesse slide vocês encontram o meu e-mail, que é o colival@fullsail.com, e o meu WhatsApp, que é esse número que está aí embaixo. Se você quiser receber um resumo dessa palestra, é só me mandar um e-mail e eu te encaminho, respondo o seu e-mail colocando um resumo de tudo isso que a gente falou, que já está prontinho aqui para chegar na sua mão num documento Word, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês a poder entender um pouco mais sobre carreiras em mídia e comunicação e que vocês possam olhar para dentro e se descobrir qual carreira vai fazer com que vocês não só possam ter uma vida estruturada, profissional, mas também uma vida com a qual vocês possam ser felizes trabalhando com aquilo que vocês amam. Muito obrigada e até a próxima.